Abra aí a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo é o 12, é a segunda mensagem, o poder da oração, parte 2. Vamos ler 11 versículos. Quero chamar a igreja que está pelas rádios para participar, né? Tem gente que só gosta da oração, não gosta da Bíblia. Duas coisas têm que caminhar juntos. Tem gente que só vai para as igrejas para receber oração. Oração e palavra têm que caminhar juntos. Se você só gosta de Bíblia e não gosta de oração, ou se você gosta de oração e não gosta de Bíblia, não terá efeito nada na sua vida. Os dois caminham juntos, tanto a palavra quanto a oração. Diz assim a palavra do Senhor: por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. Você sabe por que o rei Herodes prendia? Ele não prendia as pessoas porque a pessoa estava indo para um país levando dólares para o outro país sem pagar imposto, como já aconteceu com a igreja Renascer em Cristo. Ele prendia as pessoas não porque elas escondiam, lavavam dinheiro de drogas, como acontece no nosso país. Algumas igrejas fazem isso, né? E alguns estão sendo presos. Eles não prendiam pessoas porque o pastor pedófilo, como hoje você vê diariamente nas notícias, hoje mesmo, quem viu na televisão hoje mesmo foi preso um pastor que abusava de crianças. Então, quando você pensa assim em prisão aqui, os caras foram presos porque pregava a palavra de Deus. Eles não foram presos porque estavam se metendo em política, sabe, falando palavrão, sabe, no meio da política. Aí depois foram presos, aí o diabo está perseguindo. Não, eles eram presos por única coisa, porque eles pregavam a palavra de Deus. Por isso que eles eram presos. Então, diz assim: por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para maltratar, fazendo passar a fio da espada Tiago, um dos homens que pregavam a palavra, dos discípulos. Herodes cortou-lhe a cabeça de Tiago, matou Tiago. Gente de Deus também morre, tá, irmãos? Porque às vezes a gente pensa, só porque a gente está na igreja, só porque a gente congrega, só porque a gente são os fiéis, a gente não morre. A gente vai morrer, todo mundo vai morrer. Aqui morreu Tiago. Então todos vão cumprir o seu tempo aqui e vão partir. Ninguém vai virar morcego, todo mundo vai ter que partir. Aqui foi a vez de Tiago. Versículo 3: vendo-se isto agradável aos judeus, prosseguiu o quê? Prendendo os crentes, né? Prendendo também a Pedro, que era os dias dos pães asmos. Dia dos pães asmos era uma das festas judaicas. Era uma das festas judaicas que os judeus faziam e fazem até hoje, né? Coisa de judeus que não deveria nem fazer mais, mas eles fazem até hoje. E a igreja brasileira, que não tem nada a ver com judaísmo, fazem também festa judaica, né? 4: tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados, cada uma para guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Então Herodes ia apresentar o preso Pedro, o apóstolo Pedro, depois ia matá-lo, como fez com Tiago. Versículo 5: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus. Havia oração incessante. Não é uma oração toda terça-feira. Você sabe que tem gente que só ora terça-feira? E porque vem aqui? Então essa oração não vale de nada. Se você orar aqui e voltar aqui terça-feira para orar de novo,
essa oração só os mosquitos que estão aí em volta de você que escutou. Deus não ouviu, os anjos não ouviram, e nada vai acontecer com o que você pediu. Mas se a tua oração for uma oração tem aí, irmã, incessante? Tem não, né? Incessante, algo que não pode cessar. É hoje, amanhã, depois. Paulo chegou a dizer que é uma oração sem cessar. Orai sem cessar. Às vezes a gente ora com a boca, às vezes a gente ora com a mente. Mas a vida de um cristão é uma vida de oração incessante. Olha lá, incessante, que não consegue cessar. Então, aquele tipo de oração, deixa aqui, tá? Deixa aqui. Havia oração incessante a Deus, incessante, que não consegue cessar. Eu orei, pastor, semana passada e não aconteceu nada. Vá dormir, vai dormir. Ou então, faça como a Bíblia fala, incessante, que não consegue cessar, não consegue parar, que não pode sofrer interrupção, que permanece contínuo. Sinônimos tem, irmão? Incessante, sinônimos: contínuo, constante, eterno e frequente. Se tira terça-feira para orar e só volta terça-feira que vem para orar, melhor você ficar em casa e dormir cedo. Vai ser melhor do que você vir aqui e voltar só outra terça-feira e achar que essa oração que foi feita hoje já é suficiente. Se fosse suficiente, não aconteceria isto aqui, ó. Atos 12, 5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a quem? Não é a Maria, não é a São Jorge, não é a São Judas Tadeu, não é Fátima, não é Dulce, não é Oxóssi, não é Oxalá, não é Espíritos, não é na encruzilhada, não é na porta de cemitério. A oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Então a igreja tinha um objetivo para orar. Tá tudo bem com você? Tudo bem? Tudo bem? Tá tudo bem? Tá tudo bem? Vai para casa, fazendo o que aqui? Aqui é lugar de quem não está tudo bem, que precisa de uma intervenção de Deus. Tu veio para cá para me ver? Não, então não está tudo bem. Você veio aqui para buscar uma intervenção de Deus em alguma área da sua vida, ou da sua família, ou uma causa, ou um problema na tua mente, ou um problema no teu corpo, um problema no teu casamento, ou alguma coisa que não bate bem contigo e você está incomodado com isso e você partiu para uma guerra contra essa situação. E a nossa guerra, nós não golpeamos com soco e pontapés, nós golpeamos com oração incessante. Então a palavra de Deus diz que a igreja orava por Pedro, que estava onde? Estava preso. Você conhece alguém? Quem tem parente aqui preso que usa droga? Que usa droga, irmão, que bebe cerveja, cachaça, fuma cigarro, é droga, irmão. Se você tem alguém que bebe na sua família, é um doente. Que usa cigarro, é outro doente. Se usa maconha, é mais doente ainda. Cocaína, mais doente ainda. Você tem? Faz assim. Então você tem um problema. Você tem um motivo para orar incessantemente. Ou essa pessoa não vale o teu sacrifício? Talvez pode ser o teu marido. Cadê ele? Está aqui? Tua mulher está aqui? Teus filhos, quem tem filho aí? Levanta a mão. Cadê? Estão aí na igreja? Então você tem motivos para cair de joelhos nos pés de Jesus e pedir, e chorar, e implorar. Não é só terça-feira, é incessante, sem cessar, sem parar,
sem dizer, vamos dar um tempo, já fui no culto. Tinha gente que estava aqui terça-feira. Sabe o que eles falam? Na graça, Deus sabe de tudo. É claro que na graça Deus sabe de tudo, até na lei Deus também sabe de tudo. O Deus do antigo é o mesmo Deus do novo. Então não tem esse negócio de Deus do antigo e Deus do novo ser diferente. Ele conhece o presente, o passado e o futuro. Mas esse Deus que conhece o presente, o passado e o futuro, ele fala assim, ó: não andeis ansioso, faz conhecida diante de Deus as tuas petições. Então, se você tem uma situação, como tinha a igreja aqui, a igreja tinha uma situação. Qual era a situação da igreja? Pedro estando preso, eles poderiam fazer duas coisas, como a gente faz. A gente vai escolher sempre a pior. Tem uma crise na família, vamos para o advogado. Tem uma crise com a justiça, vamos para o advogado. A gente deveria buscar o auxílio primeiro em Deus. Nós buscamos primeiro o auxílio nos homens. E às vezes são coisas que você sabe que os homens não vão fazer. E a gente fica se humilhando, implorando, suplicando, chorando, pedindo favor a homens. Muitos de vocês que estão aqui, muitos de nós, vivemos aí a mendigar a homens por favores. E a igreja aqui não foi na porta de Herodes pedir ao soldado: ajuda lá Pedro, poxa, não deixa ele ser preso não, conversa com o homem lá para soltar. Não, sabe o que eles fizeram? Havia oração incessante. A quem? A Deus. Que Deus? Ao Deus que você fala, que você serve, que você ama, que você cantou para Ele aqui, que você diz que cantou para Ele aqui. Você acha que você cantou para Ele? Cantou ou não cantou? Então, se você acha que você cantou para Ele, você também tem que achar que você, quando orou, Ele está ouvindo a tua oração. Mas você acha que Ele só quer ouvir hoje, não quer ouvir quando você volta para casa, quando você está no teu trabalho, quando você está, sabe, na tua luta diária? Paulo falou: orai sem cessar. Como que eu posso orar sem cessar? Às vezes eu oro com a boca, às vezes eu oro com a mente. Alguém sabe orar com a mente? Sabe orar com a mente? Então ore com a sua mente. Então dizia aqui, vamos lá, verso 6: quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado, com duas cadeias e sentinelas. A porta guardavam o cárcere. Olha o milagre. Por que o milagre? O milagre é a resposta da oração. Diga assim: todo milagre acontece. Todo mundo, vamos lá, irmão. Todo milagre acontece em resposta à oração. Quando eu oro, eu creio que Deus está ouvindo. Se Ele quiser fazer, Ele vai fazer. E Ele quis fazer. Ele quis ouvir a igreja que orava pelo apóstolo Pedro. Você acha que Ele não está ouvindo você que está orando por alguém, intercedendo por alguém, pela tua família, por você ou por a tua parentela? Claro que está. Eis que, porém, sobreveio um anjo. Diga: anjo existe. Diga, irmão, anjos existem. Diga: eles são poderosos. Diga: eu não vejo, mas eles estão aqui. Eu sei que Ele está comigo. Eu estou tranquilo, porque Ele está comigo. Amém? Então diz que sobreveio um anjo, não é dois nem três, um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. Olha o anjo poderoso, acendeu uma luz, anjo de luz, e tocando ele o lado de Pedro, Pedro estava dormindo, despertou dizendo: levanta-te depressa. Então
as cadeias caíram-lhe das mãos. Olha o poder da oração, da intercessão, da súplica, do clamor de uma igreja. Irmão, quando você tiver um problema, traz pedidos para a gente orar juntos. Aí, aqui a igreja, ninguém estava assim, ó, oh, eu oro pela minha tia, eu oro pela minha avó, não, eu oro pelo meu bisavô. Não, estava todo mundo orando por quem? Por Pedro. Sabe o que acontece aqui? Você está orando pela tua tia, o outro está orando pela avó. A gente tem que se unir. Vamos orar por, olha, eu estou aqui com essa situação, vamos, me ajuda aí em oração. Às vezes a gente convida a pessoa para ir almoçar na nossa casa, para ir passear com a gente. Por que não convida para orar por uma situação? Por quê? Por que temos vergonha de abrir o nosso coração dizendo que estamos precisando nesta área de uma cobertura, de uma oração da família, da igreja? A gente precisa da igreja. Diga, eu preciso da igreja. Irmão, você pensa que nesses 19 anos que nós vamos fazer, que eu estou de pé porque eu sou o príncipe encantado de Jesus? Eu estou de pé porque tem muita gente que ora por mim, irmão. Tem uma igreja que está à distância, que nunca veio aqui, mas está todos os dias, todas as pessoas que eu encontro, pastor, todos os dias eu estou orando por você, para Deus não te deixar você desanimar, e nunca vieram aqui. E eu sinto que estas orações têm tido efeito na minha vida, Então vamos lá. Uma luz iluminou a prisão, tocando ele do lado de Pedro, despertou, dizendo, levanta-te. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo, cinge-te a calça, prende, coloca as sandálias. E ele assim o fez, e disse-lhe, põe a capa e segue. Então saindo o seguia, Pedro seguindo o anjo, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo, parecia-lhe antes de uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, guardas tomando conta, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhe abriu automaticamente, e saindo enveredaram por uma rua. Logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse, agora eu sei verdadeiramente que o Senhor enviou. Por que o Senhor enviou o anjo? Porque a igreja estava pedindo para Deus enviar o socorro para Pedro. Você sabe que alguém está precisando de um socorro, irmão? Peça para Papai Deus que Ele vai enviar o socorro para essa pessoa. Mas não é pedir hoje, é pedir todos os dias, até você ver acontecer. Tem gente que para no meio do caminho, tem gente que já desistiu da família. Ah, deixa para lá, deixa minha filha ser lésbica, o que tem? Deixa meu filho virar uma donzela, o que tem? Deixa, o que tem? Ela não quer mais. Irmãos, eu oro, minhas filhas estão afastadas da congregação, mas eu nunca deixei de orar e de dar testemunho na frente delas, porque um dia, se elas forem de Deus, se elas forem ovelhas do Senhor, um dia todas elas estarão congregando juntos. Mas eu não vou parar de orar, Então vamos lá. Sabemos que é muito importante ter uma vida de oração, é ou não é, irmãos? A igreja vivia um tipo de oração olha, irmão, você tem que orar, irmão. Olha, irmão, você tem que orar. Já está dormindo aqui, já está dormindo no meio da plateia aqui. Imagina em casa, irmão. No meio da turma já está dormindo, imagina em casa. Você não ora aqui com a turma dando chute na costela, quanto mais em casa, né? Sabemos que é muito importante ter uma vida de oração, falar com o Senhor todos os dias, mas essa vida de oração não pode ser de forma egoísta. O que é uma forma egoísta? Orar só por você. Tem gente à tua volta que precisa que você ore por ele. Tenha costume de chegar na tua congregação, dar a mão a alguém do lado
posso orar por você? Quando eu acabar de orar por você, você ora por mim. Isto é maravilhoso. Às vezes você não vê isso, você vê pessoas trocando o WhatsApp, olha aqui, olha quanto foi o jogo, olha como é que está o Big Brother, olha como isso não é de Deus, abençoado, isso não é de Deus. De Deus é isso, você se importar com o outro, não ter um egoísmo de só nos reunirmos para orar por nós mesmos. Então, a vida de oração não pode ser de forma egoísta, apenas apresentando os nossos desejos e vontades para o Senhor, nossos. Mas a nossa oração deve incluir o nosso próximo, devemos sim orar uns pelos outros. Diga assim, eu tenho que orar. Olha o irmão, diga, eu tenho que orar por você. E você orar por mim. Então, diz aqui a palavra de Deus, a oração é uma arma poderosíssima de demonstrarmos o amor e o cuidado pelo nosso irmão. Tem gente que diz assim, eu te amo, mas não gasta 10 minutos orando por você. E a oração é uma arma poderosíssima de demonstrar amor e cuidado pelo irmão. Se você ama alguém, você ora por essa pessoa, porque só Deus pode mudar essa pessoa, só Deus pode trazer a vitória para essa pessoa, só Deus pode mudar o quadro. Deus não mudou o quadro do apóstolo Pedro. Por que ele mudou? Porque a igreja estava, diga, oração tem poder. Então a oração não é uma coisa inútil. Uma oração inútil é aquela que você só faz terça-feira, essa é inútil. Mas a oração que você faz diariamente, 24 horas, essa oração não é inútil. Você acaba de sair daqui, você orou por uma situação falando, e você vai sair daqui, continua orando na tua mente por essa situação. Você vai dormir, continua orando por essa situação. Você vai acordar, continua orando. Aí você vai chegar no quinta-feira, você vai voltar aqui e vai orar por essa situação. E você vai sair daqui, continuando orando. Até quando? Até você ver as cadeias se quebrarem da vida da pessoa. Amém? Diga, a minha oração, junto com a tua oração, tem poder. Diga, muito poder. Em Atos dos Apóstolos, podemos ver a igreja desempenhando o seu papel, nos ensinando a orar. Os nossos irmãos se reuniam para orar, eles perseveravam na oração, e isso fazia parte do culto deles. Não tinha culto que faltava palavra, nem faltava louvor, nem faltava oração. Então nossa comunidade, ela imita a comunidade cristã do primeiro século. Não pode faltar palavra, oração e louvor a Deus. Isto pode faltar quermécia, pode faltar barraquinha na esquina ali para vender pastel para os irmãos, pode faltar churrasquinho, pode faltar passeio no sítio, pode faltar encontro de jovem para jogar futebol, pode faltar, só não pode faltar oração, palavra e louvor. Isto é igreja. O resto é clube. A igreja faz muitas essas atividades, é clube. Você é sócio de um clube chamado Igreja Fulana de Tal. Você paga a mensalidade de 10%, e mais as ofertas, e mais as campanhas, e mais a camisa. Que nem o pastor estava batizando 2.000 pessoas, mandou fazer 2.000 camisas e 2.000 pulseiras. Quem viu isto? R$80. R$80 cada camisa. Só ia se batizar quem pagasse os R$80. Então é clube. A igreja vai fazer aniversário, todo mundo compra a camiseta da igreja. Aniversário de 19 anos custa R$100. Só vai entrar quem tiver a camiseta. Na igreja pode faltar camiseta, pode faltar batismo, pode faltar passeio na piscina, pode faltar, se você quer passear na piscina, que tu vá com a tua família, pode faltar o que quiser, só não pode faltar palavra, oração e cântico ao Senhor. Amém? O resto é conversa, o resto é passatempo. Quando a trombeta tocar, você vai saber o que é o resto.
O resto é aquele que vai dizer: oh Senhor, eu gritei muito no teu nome, eu expulsei demônio no teu nome eu fui na praia, no teu nome eu fiz aquilo. Nunca te conheci, maldito, sai de perto de mim. Por quê? Quando a igreja ora, nós somos acalmados. Você pode estar numa situação difícil, quando você fala assim: pega meu nome para orar. Aí você ora, aí você recebe a oração, ou ora por alguém que está no hospital. Daqui a pouco você pergunta para a pessoa: como é que ela está? Pô, melhorou. Não é que talvez não aconteceu nada, mas ela só se acalmou. Que a oração é uma forma de nós nos acalmarmos. Por quê? Por que eu vou ficar calmo? Porque eu estou transferindo algo que eu não posso resolver para o Deus que pode fazer tudo. Por isso que ela tem que me acalmar, porque eu estou passando de mão, falando: Senhor, eu não posso resolver isto, eu te entrego para o Senhor, então eu tenho que me acalmar. Diga: o meu Deus está vivo. Então diz que quando a igreja ora, somos acalmados. Somos tão acalmados que no versículo 6, nós já falamos sobre isso. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados. A igreja estava orando por Pedro. Pedro estava tranquilo, porque sabia que tinha um povo lá fora que estava orando por ele, porque Pedro era importante para a igreja, porque Pedro era o líder da igreja, Pedro era o pastor da igreja, e para aquela igreja Pedro era importante. Quando o pastor não tem importância para a igreja não ora pelo pastor, a igreja deixa o pastor para lá, ele se afunda aí. Por isso você vê um monte de pastor se derretendo, né, se dissolvendo. Então, vamos lá. Pedro consegue dormir, pois tinha certeza que quem estava cuidando dele era o Senhor. Sabia também que tinha um povo intercedendo por sua vida e voltando-se para o Senhor e intercedendo pelo apóstolo Pedro. Ele tinha plena convicção do que Deus, que ele servia, que iria fazer ele sair daquela situação. Irmãos, quando você orar, creia que Deus pode tudo. Diga assim: Deus pode tudo. Diga: Deus pode tudo. Tudo. Quando a igreja ora, o impossível acontece. Você lê lá no versículo 7. Eis que, porém, sobreveio o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele lá de Pedro, despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Então, quando a igreja ora, o impossível acontece. Olha, a situação de Pedro que ele se encontrava, Pedro estava no meio de um problema, achando que seria morto, conseguiu dormir. Tem gente que não dorme, irmão. Tem crente que cristão dorme. Tem crente que não dorme. Está com problema, não dorme, porque não deposita na mão de quem pode resolver. Irmão, há coisas que a gente não pode fazer nada. Irmão, você tem coisas que você tem que dizer: eu não sou capaz de resolver isto aqui. Por isso que nós oramos. Toda pessoa que ora depende de Deus. Quem não gosta de oração, sabe que ele depende? Eu já estou aposentado, eu ganho 5 milhões, eu já tenho um rendimento, fiz meu pé de meia. Tu pode fazer teu pé de meia, pode te dar um carocinho lá dentro da tua barriga, nem o médico conseguir achar o que é, tu gastar todo o dinheiro e pegar emprestado mais dinheiro e não resolver o teu problema. Então a gente precisa de Deus. Diga: eu preciso de Deus, eu preciso de estar em comunhão com esse Deus. Então a oração é o veículo de comunhão. A oração não é um veículo só de pedir, a oração também é um veículo de agradecer. Diga: eu também tenho que agradecer. Quando a igreja ora, há libertação. O final da história nós já sabemos, nós lemos aqui, sabemos que Pedro saía da prisão e vai se encontrar com os irmãos. Então, quando a igreja ora, aconteceu
a libertação. Qual libertação? Pedro estava preso, ele foi liberto da prisão milagrosamente. Diga assim, milagrosamente. Porque a igreja estava orando. Diga assim, a igreja estava orando. Pedro foi liberto, estava livre, sabe por quê? A igreja estava intercedendo por ele. Olha o poder que tem a oração. A oração abre portas, a oração liberta, a oração realmente tem poder. Diga, a oração feita pela igreja tem poder. Diga, a oração feita pela igreja tem poder. Pedro teve um novo êxodo, que lá no Êxodo, o povo de Deus estava preso lá com os faraós da vida, né? Servindo lá. Aí diz que o povo começou a orar. Diz que Deus falou: porque vocês oraram, eu desci e libertei vocês. Então essa libertação lá do Êxodo foi a mesma libertação que aconteceu com Pedro. A igreja orou, Pedro estava preso e Deus enviou o seu anjo, o seu socorro, e libertou a Pedro. Então Pedro teve o seu êxito, teve a libertação das cadeias romanas, principalmente teve o livramento da morte. Ele iria morrer. Deus pode livrar as pessoas da morte se você orar. Deus pode livrar as pessoas da prisão se você orar. Deus pode livrar pessoas de cilada do inimigo se você orar. Isto tudo é através da oração da igreja. Nossas orações a Deus pode fazer isto na vida das pessoas. Não é o nosso poder, não é nossa própria vontade, mas é o nome de Jesus e pela vontade de Deus. Podemos ser esses agentes da vida dos nossos irmãos. Desse mesmo capítulo, através a mais importante narrativa dessa libertação, nos mostra que não por nós, mas sim por Deus. Podemos ser agentes e clamar, mas quem faz é Deus, porque nós cremos que Ele pode fazer. Diga, eu creio que Ele pode fazer. Ele pode, diga, Ele pode. Ele, porém, fazendo-lhe um sinal com a mão, para que se calasse. Pedro, quando chegou lá, dentro da reunião dos irmãos lá, os irmãos ficaram todos apavorados. Os irmãos oraram. Quando Pedro bate na porta, não acreditavam que Deus já tinha atendido a oração dele, já tinham atendido o pedido da igreja. Então, quando você orar, creia. Jesus falou assim: quando você orar, creia que já recebeu. Esse é o segredo. Creia que já recebeu. Eu creio que eu já recebi. Cadê? Está aqui. Mas não estou vendo. Eu não preciso de ver, eu só preciso de crer. O resultado da minha crença é ver. Quando eu creio, automaticamente Deus me permite ver o milagre da qual eu creio. Amém? Diga, eu creio. A oração é a chave da vida do cristão, tanto para a sua intimidade com Deus, como também pela vida dos outros. O nosso relacionamento com Deus se dá em nossos momentos de oração, quando abrimos a nossa boca e falamos com Ele. Mas Deus também nos dá a oportunidade de sermos cuidados e amados através de oração. Se ama teus filhos, ore por ele. Se ama seu marido, ore por ele. Se ama sua mãe, ore por ela. Se ama seus filhos, ore por ele. Você ama a tua igreja, ore por ela. Você ama teu pastor, ore por ele. Você ama teus vizinhos, ore por ele. A Bíblia fala assim: orai pelos que vos perseguem. Ore por aqueles que te perseguem, que eles vão parar de te perseguir e vão ser teus parceiros no futuro bem próximo. Amém? Quando o povo de Deus ora uns pelos outros, as coisas acontecem.
A oração uns pelos outros nos faz descansar, nos faz viver o sobrenatural e nos faz livres. Amém? Espero que você entenda que você, sem a palavra, sem a oração e sem o louvor a Deus, não é igreja, é qualquer coisa. 3 coisas são importantes para uma igreja: orar, palavra e louvar ao Senhor. E o resto, pastor? Olha o nome, o resto. Diga, eu não como resto. Diga, eu não como resto. Orar, palavra e louvar. É o que me faz vir aqui: orar, palavra e louvar. Assim seja, assim disse o Senhor.